que agora no Bom Dia Litoral chegou a hora do quadro Direito do Consumidor. Quarta-feira a gente tem visita garantida aqui no estúdio da TVCI, é sempre ele, doutor Maurício Vitor. Meu amigo, muito obrigado por mais uma vez comparecer aqui ao Bom Dia Litoral. E hoje vamos conversar sobre direito do idoso, aquele idoso consumidor, mas também, acima de tudo, o direito do idoso. Quais são os principais direitos das pessoas que já estão na melhor idade, por assim dizer, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Sem torcicolo hoje, Pierre? Sem torcicolo. É uma tristeza, né? Quando a gente está com aquele movimento, né? Travado, dirigir, apresentar é complicado, né? Melhorou, graças a Deus. Bom, nada que um Torcilax não resolva, né? Brevemente. Exatamente o que eu falei. Bom, Pierre, costumamos falar do direito do consumidor, né? É uma legislação de 1990 em que já havia previsão do consumidor vulnerável no mercado de consumo e algumas distinções, inclusive poderia se classificar em alguns dos pontos o idoso. Mas a partir de 2003, com a promulgação do Estatuto do Idoso, aí nós tivemos algumas modificações que favorecem a pessoa idosa. Por que essa legislação veio acontecer? Porque a população brasileira começa a ter uma ascensão na idade, né? Já foi uma população muitíssimo jovem, e hoje a gente já tem um grande número de pessoas na faixa dos 60 anos ou mais. E aí acordou-se para isso e instituiu-se o Estatuto da Pessoa Idosa. Com isso, com o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor passa a ser visto para uma série de situações com um foco para o idoso. E algumas dessas questões do Estatuto do Idoso são bem claras para trazer ao idoso direitos além do que já prevê o Código de Defesa do Consumidor. Eu fiz um quadrinho aqui para a gente ir acompanhando, para podermos ir pontuando. Eu vou pedir à produção que nos disponibilize aqui no nosso touch para a gente ir abordando essas questões para o nosso telespectador idoso entender quais são, além desses, né, outros direitos, mas principalmente para ele poder se referenciar aí no dia a dia, na área da saúde. Importante, todo idoso, e isso a partir de 60 anos de idade, ao ser internado, tem direito ao acompanhamento de uma pessoa, pelo menos. Mesmo que o plano não cubra esse acompanhamento. Mesmo que o plano não cubra, e nós vamos mais longe. Às vezes, a instituição que está acolhendo alega não ter condições de atender. Nós tivemos um caso recentíssimo, aqui com uma funcionária da TVCI, que a mãe esteve internada, e a mãe é idosa, e essa pessoa não estava sendo disponibilizada, essa pessoa, um acompanhante, e ela estava entrando em um problema psicológico grave sozinha, porque é normal, o idoso convive diariamente com as pessoas, e o internamento já é um choque. O internamento sem alguém, sem um familiar, para ela trocar ideia, pode trazer um outro problema de saúde. No caso, vinha a depressão. Então, houve a reivindicação com uma atuação, inclusive, incisiva da Elisandra. Que você veja, é uma pessoa ativa, né? Foi bastante. Lá, conseguiu fazer valer, procurou aí o Conselho do Idoso, o MP e tal, e fez valer. Essa pessoa teve a companhia e melhorou substancialmente a saúde com a chegada desse acompanhante. Então, é um direito do idoso independente da previsão do plano de saúde porque foi acrescentado pelo Estatuto. É um direito que se acrescenta aos direitos do consumidor idoso. Tem direito à contratação de plano de saúde porque houve época em que se vedava o ingresso em plano de saúde a partir de certa idade. Porque, obviamente, custa mais caro aos planos de saúde. Mas isso hoje tem que ser posto em planilha para distribuição de custos desde a idade mais tenra até o mais idoso. Então, o idoso tem direito a contratar plano de saúde. Se por acaso algum instituto lhe vedar, invoque o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, que você tem o direito a um plano de saúde.
Eu vi ali, doutor, ausência de reajustes por mudança de faixa etária em plano de saúde. O que é mais comum é quando a pessoa vai avançando na idade, já principalmente a pessoa mais experiente, o plano de saúde ele dispara de valor. Porque alega que tudo fica mais caro, que naquela faixa etária tudo é mais caro. Tem mais exames. Tem mais exames, o tratamento costuma ser mais elevado, ter um preço mais elevado. Então quer dizer que não pode, por causa da idade, aumentar o preço? A partir dos 60 anos de idade, né? A partir desta idade, o plano de saúde não pode mais alegar aumento em função da idade. Não impede o aumento, é bom que se diga, né? Que é aquele aumento anual. Aquele aumento anual, a recomposição do equilíbrio, né, entre as partes no contrato, mas o simples fato de atingir certa faixa etária não é mais argumento para aplicação de reajuste em plano de saúde, né? Então, o idoso precisa saber que não que não vai ter aumento, mas ele não pode ser apenas pelo fato da faixa etária. Pode acontecer pela correção inflacionária. Claro, temos correção da inflação, temos alteração de custos em momentos específicos, como estamos tendo hoje, né, em razão de pandemia. São questões que devem ser observadas pelo plano de saúde e qualquer coisa nesse sentido, o nosso consumidor deve sempre procurar primeiramente a Agência Nacional de Saúde. E lá tem disponível no portal da ANS, inclusive campos próprios para esse tipo de reclamação, antes mesmo de procurar qualquer órgão de defesa do consumidor, não que não deva e não possa. Mas a Agência Nacional de Saúde é muito fiscalizadora dos planos de saúde, inclusive nesse sentido, tá? Então, plano de saúde, né, a área de saúde, temos esses direitos que é bom que o idoso saiba que, além do Código de Defesa do Consumidor, ele tem esse adicional do Estatuto do Idoso. Inclusive, posto a decisão judicial, situações desses 3 pontos aí, seja reajuste, seja o acompanhante e também o direito à cobertura de qualquer doença, prótese, tempo de internação, sem nenhuma limitação, o Judiciário tem dado, especialmente nos contratos firmados após o ano de 2004, logo após, portanto, a vigência do Estatuto do Idoso, ganho de causa aos idosos. Então, se você for em qualquer órgão de defesa do consumidor, né, naqueles que a gente já costuma sempre mencionar aqui, dificilmente deixará de ser atendido, porque se chegar à via judicial, será concedido o direito. Eu quero pedir atenção ao idoso, porque muitas vezes quem chega na faixa etária que é considerada idosa não faz ideia dos direitos que tem. Às vezes acredita que nada muda para essa pessoa no que diz respeito aos direitos e deixa de ter acesso a várias garantias que você tem acesso. Então preste bem atenção aqui a esse quadro, o Direito do Consumidor hoje, especial para você que é idoso, que é mais experiente. Então fique ligadinho porque ainda tem bastante direito, inclusive na área de transporte. Tem aquela parte da gratuidade, né, do transporte coletivo urbano, transporte também interestadual, né? Isso mesmo, Pierre. Acima dos 65 anos, com apenas a carteira de identidade, o idoso tem direito à gratuidade no transporte coletivo urbano e no metropolitano. Significa dizer que, vamos falar da região metropolitana de Curitiba, que está nos assistindo nesse momento, para se deslocar de Curitiba a Pinhais, de Curitiba a Piraquara, de Curitiba a Fazenda Rio Grande, de Curitiba a Campo Largo, que é considerada a área da região metropolitana, o idoso acima de 65 anos, apenas munido da identidade, tem direito ao transporte coletivo gratuito. Mais que isso, tem direito a uma acomodação dentro do transporte. Então tem que ter um banco reservado e isso deve ser respeitado não só pela companhia de transporte, como pelos demais usuários, porque estará lá sinalizado, né, que aquele banco, aquele assento é preferencialmente do idoso. De modo que, se não tiver um idoso, pode estar sendo ocupado. Se tiver, você obrigatoriamente tem que dar o lugar. É lei, não é um favor. Essa lógica vale também para essas vagas de estacionamento, porque a gente vê em vários momentos a vaga de estacionamento lá com a placa idoso. E aí algumas pessoas que não são idosas colocam o carro falando, não tem nenhum idoso, tem mais 2, 3 vagas aqui de idoso, se precisar eu tiro. Vale a mesma lógica ou nesse caso, quando é reservado para idoso, só idoso para estacionar? Nesses casos, só o idoso. Também é um direito, vagas reservadas, né? Seja em estacionamentos públicos, privados ou nas vias públicas,
tem que ser reservado vagas para os idosos. E essas vagas têm que ser a que permitam a melhor acessibilidade, não é só reservar vagas. É mais próxima do elevador, da porta de entrada. Exatamente, a que dificulte menos o acesso do idoso a algum local, né? No caso de supermercados, shopping centers, prédios e próprios públicos, que permita ao idoso acessar com a maior facilidade possível. A mais, no transporte intermunicipal, o idoso com renda de até 2 salários mínimos tem direito ao transporte gratuito entre as cidades. Então, se a pessoa precisa se deslocar de Paranaguá para Curitiba e ganha até 2 salários mínimos, estando ele com 3 horas de antecedência, tem direito até 2 vagas reservadas para os idosos acima de 60 anos no transporte intermunicipal, né? Se por acaso a renda for maior do que isso, ou essas 2 vagas já estiverem preenchidas, tem direito à viagem com 50% de desconto. Então, se a companhia legal, olha, já entregamos 2 passagens a 2 consumidores idosos que vão se transportar já com esse benefício da lei. Você pode exigir a compra do mesmo bilhete com 50% de desconto. Então, não aceita, desculpa, já esgotou aqui, você não pode viajar. Você ainda tem um segundo direito, que é o desconto de 50% para fazer essa viagem. Há algumas exigências, Pierre, da lei para os casos de viagens com mais de 500 km e menos de 500 km em relação à antecedência, né, que o idoso deve comparecer. Em regra, isso é 3 ou 6 horas, né, de antecedência mínima. Depois disso, a companhia passa a dispor daquele local para outro tipo de passageiro. Então é bom ficar atento sempre o idoso em relação a isso. Planeje-se, né? Um planejamento vai lhe permitir fazer uso dessa legislação. Na cultura e lazer, né? Qualquer evento cultural, cinema, teatro, shows, acesso a feiras de cultura, em qualquer caso, o idoso tem 50% de desconto sem nenhuma burocracia, não precisa de carteirinha de idoso. E muito se acostumou a fazer isso, né? Exige-se a carteirinha, o transporte coletivo era um exemplo, né? Hoje é exigível por lei municipal entre 60 e 65 porque você tem que demonstrar a necessidade. Mas a partir dos 65, basta a sua identidade. E no caso da cultura, né? Seja eventos, basta a identidade, você demonstrar que é idoso, que o promotor é obrigado a lhe vender o ingresso ou lhe conceder o acesso com 50% de desconto em qualquer condição. E aí aquela questão do atendimento preferencial, né? Quando você vai no supermercado, o idoso tem obrigatoriamente tem que ter um caixa preferencial, né? Que por ser preferencial às vezes está sendo até utilizado por uma pessoa que não é idosa. Nesse caso, esse atendimento precisa ser priorizado, né? Então, o idoso chegou naquele momento, tem uma pessoa sendo atendida, tem um outro guichê, tem que se chamar o idoso para ser atendido, ainda que na frente de um outro consumidor, porque aquilo é preferencial para o idoso, não por acaso. Então, se não dá para utilizar aquela preferência naquele momento, ele tem direito a um outro local, mas é obrigatório o estabelecimento público ou comercial priorizar. E não é só atendimento, é também disponibilizar espaço para o idoso, né? Tem que ter cadeira, assento, para que ele não precise ficar em pé aguardando quando tiver qualquer motivo para a demora. E esse é um ponto interessante, porque no supermercado às vezes eu vejo as pessoas idosas em filas entre elas e outros caixas atendendo a população que não é idosa. Então, mostra como, na verdade, esses idosos que estão na fila, eles deveriam, então, ser atendidos em outros guichês, mesmo que tenham outras pessoas nessas filas, pessoas não idosas, e aí só depois dá continuidade de atendimento às pessoas Exatamente. não idosas. O idoso deve procurar o gerente desse estabelecimento e imediatamente exigir, olha, nós temos outros caixas aqui, outros guichês, então você tem que ir colocando um idoso em cada um na medida que essa fila deixe de existir, porque o atendimento preferencial não é para fazer fila em determinado guichê,
é para ele ser atendido imediatamente, né? É muito diferente. Doutor, Então, realmente tem que fazer essa exigência. para a gente finalizar, reserva de 3% nas unidades habitacionais, esse era um direito que eu não fazia a menor ideia que existia. Pois então, sempre que houver a promoção pelo poder público de construção de casas para acesso à população, ele tem que ter a reserva de 3% das suas unidades, no mínimo, assim como da concessão de financiamento para as pessoas acima de 60 anos. É um direito garantido também pelo Estatuto do Idoso, é uma garantia que visa justamente a comodidade e a qualidade de vida do idoso. Às vezes a pessoa chega na terceira idade sem ainda ter conquistado a sua casa própria. Para facilitar, para ela não ficar no lugar comum dos demais, o cadastro já tem que reservar 3% dessas unidades. Não impede de ele acessar a outras unidades, mas no mínimo 3% de qualquer programa habitacional tem que estar reservado para o idoso. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença hoje aqui no Bom Dia Litoral. Até a próxima quarta-feira. Eu que agradeço mais uma vez, Pierre, agradeço a você, a toda a equipe, aos nossos telespectadores. Quero mandar um abraço e agora, pasme, né, Pierre? Eu estive ontem abastecendo o veículo no posto Bom Retiro, em Curitiba. E o frentista, de nome Carlos, ele me olhou assim: Doutor Maurício, conheço o senhor da TVCI. Olha só, em Curitiba. Eu vi o senhor dando uma entrevista de direito do consumidor em Curitiba. Então, aos nossos telespectadores da capital e região metropolitana, o nosso abraço aqui, né, do Bom Dia Litoral, e agradecimento pela audiência. Esteja aí atento. O Direito do Consumidor está toda quarta-feira aqui, disponível para toda a população do litoral e para você de Curitiba e região metropolitana. Grande abraço, Carlos. Muito obrigado pela audiência, doutor. Um abraço, uma ótima quarta-feira. Obrigado.